Oi, gente. Vamos continuar a nossa revisão. Hoje é dia de falar da função afim, da função do primeiro grau. Vamos relembrar aí essa função simpática e tão importante, né? Tem tudo a ver com proporcionalidade. De fato, né, quando a gente pensa, por exemplo, em Enem, talvez seja um dos assuntos mais importantes e que mais cai, né? Num contexto aí geral do que diz respeito à proporcionalidade, né? De fato, a coisa cai muito mesmo, né? Então vamos lá, vamos fazer nosso resuminho aqui, relembrar a função afim, seguindo aí nossa revisão, né, dos assuntos de primeiro ano. Beleza. Então, se eu tenho uma função real, né, de R em R, essa função é chamada de função afim quando existem dois números reais, A e B, né, tais que y é igual a ax mais b. Né? Esse ax mais b aqui é o que caracteriza, né, a função de primeiro grau, a função afim. O x aqui aparece sempre na primeira potência. Né? Vamos lá. Na função afim, f de x é igual a x mais b. Lembrando que y e f de x é a mesma coisa, né, pessoal? O número real A é denominado taxa de variação ou taxa de crescimento da função. E o seu valor pode ser calculado da seguinte maneira. Se você conhece dois valores de x diferentes, né, você substitui aqui, encontra os respectivos valores de y, né? E aí as diferenças, né, a variação do y e a variação do x, a razão entre essas variações vai te dar o valor do A. Né? Lá em geometria analítica a gente chama o A de coeficiente angular, porque quando a gente pensa no gráfico, né, da função do primeiro grau, que você deve lembrar é uma reta, né, esse valorzinho de A aqui ele está intimamente associado ao ângulo que essa reta vai fazer com o eixo x, né? Bom, então, um bom exemplo aí para a gente falar, já que a gente falou de gráfico, né? Vamos relembrar aí como é que a gente pode esboçar o gráfico dessa função do primeiro grau aí, uma função afim, y igual a 4x menos 7. Vocês lembram como a gente faz? A gente pode atribuir valores a x, pelo menos 2, né? No mínimo 2 valores para x, da nossa escolha, acha os respectivos valores para y. Com isso, conseguimos encontrar dois pontos, e vocês sabem que dois pontos distintos determinam uma reta, né? E a partir desses pontos, que 2, 3 ou 4 pontos, seja lá quantos forem, você vai perceber que eles estão alinhados, né? Que existe uma única reta que passa por esses pontos, e assim você vai conseguir traçar o gráfico dessa função aí. Nesse caso, o gráfico ficaria assim, né? Imagine aqui que eu tenho atribuído a x os valores 1, 2 e 3. Então, quando x vale 1, 4 vezes 1 dá 4, 4 menos 7 dá quanto? Dá menos 3. Por isso aqui, ó, o ponto 1 e menos 3. Quando eu faço x igual a 2, 4 vezes 2 dá 8, 8 menos 7 dá 1. Então, por isso aqui, ó, o ponto 2, 1, ok? E quando eu faço x igual a 3, 4 vezes 3, 12, menos 7 dá 5, daí o ponto 3 e 5. Reparem que esses três pontos estão alinhados. Como a função é de R em R, eu traço aqui uma linha cheia, né, passando por esses três pontos e seguindo indefinidamente nas duas direções. Então, isso aí é um exemplo bem tranquilo de como se traçar o gráfico, né, de uma função do primeiro grau, uma função afim. Legal? Vamos lá. Outro exemplo, vamos esboçar agora o gráfico dessa outra função aí, ó, y igual a menos x mais 4. Tá bom? O gráfico ficaria assim, olha.
se eu atribuo esses valores aqui para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, substituo aqui, eu vou encontrando esses valores para y, né? E aí traço essa reta. Repare que tem uma diferença entre essa reta e a que a gente viu anteriormente. Essa reta aqui, olhando o gráfico da esquerda para a direita, ela diminui, né? Ela desce, né? Enquanto que o outro gráfico, se você lembrar, ele subia, né? Ou seja, a gente não vai usar descer e subir, a gente vai usar crescer e decrescer. E o que que faz, o que que causa essa diferença? O valor do A. Quando o A é positivo, a função ela é crescente, a função do primeiro grau. É uma reta que cresce. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y. É uma função crescente. Quando o A é negativo, aí a reta se comporta de maneira contrária, né? Conforme eu aumento o valor do x, eu diminuo o valor do y. Nesse caso, a função ela é decrescente. Então, a gente tem, resumindo o que a gente falou, isso aí. Se o A é maior do que zero, então a função é crescente. Se o A é menor que zero, que é o caso aqui, ó, o A é menos 1, né? Nesse caso, a função ela é decrescente. Tá legal? Bom, um exemplo aí, mais um exemplo, eu quero obter a expressão da função afim real, sabendo que f de 2 é igual a 3 e que f de menos 2 é igual a menos 5. Repare que quando eu dou essas duas informações, eu estou entregando, né, para vocês 2 pontos da minha reta. O primeiro ponto diz que quando x é 2, o y é 3. E a segunda informação diz que quando x é menos 2, o y é menos 5. Esses aí são 2 pontos, né? E 2 pontos determinam a reta. Se 2 pontos determinam uma reta, então determinam também a minha função, ok? É só a gente pensar assim, ó, os pontos 2 e 3, menos 2 e menos 5 pertencem à função que é desse tipo aí, é uma função de primeiro grau, uma função afim. Então, a equação dessa função é do tipo y igual a x mais b. Repare que quando eu pego o ponto 2 e 3, né, se eu substituir o x por 2, eu tenho que substituir o y por 3. E aí eu vou encontrar uma equação 2a mais b igual a 3. Né? Na verdade, fazendo isso com os dois pontos, né, eu vou encontrar esse sisteminha aqui, olha. Quando eu faço x igual a 2, fica 2a, né? E y igual a 3, então fica 3 igual a 2a mais b. E quando eu faço x igual a menos 2, eu tenho que trocar aí agora o y por menos 5. E aí fica menos 5 menos 2a mais b. Igual, né? Menos 2a mais b. Uma maneira interessante de resolver esse sisteminha de equações é isolando b nas duas equações, né? A tia Teteca chamava isso de resolver o sistema por comparação. A gente isola o b aqui, ó, então b igual a 3 menos 2a, né? Mudou o 2a de lado. Na de baixo, trocou o menos 2a de lado, então fica 2a positivo menos 5. Então, se b é igual a 3 menos 2a e b é igual a 2a menos 5, é porque essas duas coisas aqui são iguais, né? As duas são iguais a b, então eu posso afirmar que 3 menos 2a é igual a 2a menos 5. E resolvendo essa equaçãozinha aqui, eu chego com tranquilidade a igual a 2. Sabendo que A é igual a 2, eu posso substituir em qualquer uma dessas duas aqui, o A por 2, que eu vou encontrar B igual a menos 1. Só conferir aí o que eu estou falando. Então, se A é igual a 2 e B é igual a menos 1, então a nossa função, né, a expressão da função vai ser essa aí. F de x é igual a 2x, porque A é 2, menos 1, porque B é menos 1. Tá legal, pessoal?
Então é isso aí, tivemos uma rápida conversa aí sobre função afim. Teremos oportunidade de falar mais sobre isso aí, tá bom? Um abraço e até a aula de amanhã.